quer queiramos, quer não, o nosso José Mourinho, que por acaso até é da nossa cidade, continua a ser o número 1, o pasteleiro tem que ganhar, o taxista tem que ganhar, e o empresário também tem que ganhar. Óbvio. Então, o negócio era em parceria com o Jorge Mendes até ia facilitar as coisas no sentido de nós aqui íamos ganhar praticamente a comissão e o Jorge nem queria nada. Está a traficar DVDs? Está a falsificar DVDs? Ou está? Porque eu estava com o mala do carro, quero o quê? Defesa esquerda, tenho aqui 4 ou 5, tenho este. Isabel, dentro do possível, durante um tempinho, evitem falar e barulho porque estamos a filmar e a gravar. Mesmo aí à média bom. Está bem? Dentro do possível. Aquela jogada, o lançamento, ele domina no peito, passa por cima do Mangalá e depois faz o gol. Portanto, o André Gomes não ficou no Benfica, não ficou no Sul do Porto, não ficou no Liverpool, sei lá, não ficou no Sporting e não ficou no Benfica. E aí, animicamente, eu próprio comecei a duvidar. Pois, mas mesmo, se calhar, só eu que estou a olhar, se calhar aqui enganamos. Sou eu, não é? E se calhar aqui enganamos. E ele, mas continuei a insistir, e então, no Boa Vista, eles acreditavam nele, o Gouveia estava na equipa de júniores, e começaram a dizer ao Boa Vista para assinar um contrato profissional. O Gouveia que também foi jogador. Também foi jogador. E eu aí, para assinar contrato de amador de formação, já com uma cláusula que já tinha. Entretanto, eu ligo ao Benfica. Liguei para eles e disse: olha, vocês vamos entrar numa reunião para assinar um contrato de formação, mas aqui já tem uma cláusula. Vocês não querem, já dei uma segunda oportunidade, vocês não querem ficar com o jogador? E o Benfica disse: não, o jogador é interessante, mas não entra no nosso. Tinha o Paulo Teles, tinha o não sei mais quem lá. Não fica. Ou seja, o tempo veio-te a dar razão. Sim. Porque ele depois vai para o Benfica. E os jogos que ele... O André tinha as coisas. O André teve a fazer exames médicos no Real Madrid. E o Jorge Mendes tinha as coisas. E havia malta que não percebia o que é que ele era titular da seleção portuguesa. E o André não. Verdade ou mentira? Eu acho que o Jorge. Havia malta que não Cada vez que percebia. ele joga, Portugal só ficou muito. Não cortou relações, mas cortou quase relações, aquelas relações diretas com o André, acho eu, ficou o Camacho a tratar das coisas, porque ele não aceitou o Real Madrid e preferiu o Barcelona. Agora, um jogador que chega a este nível, não é? Claro. Que chega a um Barcelona, que agora joga em Inglaterra, e que é campeão europeu. Claro. Tem que ter qualidade, não é? Claro, tem que ter qualidade. É daquelas coisas, eu acho que nós às vezes fazemos apostas, e quando jogadores fazemos apostas erradas, outras vezes fazemos apostas certas. Esta não foi esta. Isto nós insistimos muito no processo André, porque achávamos que o André tinha condições. O André vai para o Benfica, porque o Armando Jorge Carneiro entrou para diretor-geral do Benfica, conheceu o jogador, bem quis o jogador. E a partir daí, o André chega ao Benfica, passado 2 meses é campeão da equipa do Sub-19. Sim, a partir dali é o que foi sempre a subir. Pessoal, boa tarde. Isto hoje é uma conversa informal. Viemos aqui almoçar ao excelente espaço do Paulo Formosinho e acabámos por vamos ter aqui uma conversa de amigos, porque o Paulo aceitou à última da hora, foi um bocado forçado, digamos entre aspas, mas acho que aceita o nosso convite de coração, porque as pessoas de Setúbal são mesmo assim. Paulo, aqui tens aqui este espaço aqui fantástico, onde por acaso comemos muito bem, obrigado. Pizzaria Dom Formosinho em Setúbal e em Santa Marta de Porroez. Exatamente. Também quem não conhece passa a conhecer. Paulo, eu sei que isto foi um bocadinho assim meio à pressa, desde já agradeço, eu e aqui o meu camarada. Grande equipa agora. A grande equipa agora, somos dois à altura.
E estamos aqui também com o nosso amigo Tadeu, que já nos deu prazer estar aqui pronto, aí sentado, e para nós percebermos e bebermos com vocês o que é a vossa profissão, que agora estás um bocadinho mais afastado. Diz-me uma coisa, tu começaste como todos os outros, com o sonho se calhar de ser futebolista, foste futebolista. Conta-me um bocadinho da tua história, se faz favor, e obrigado. Olha, antes de mais, eu tenho que agradecer esta oportunidade que vocês me estão a dar e de estar aqui convosco. Isto é um sonho, ser futebolista era um sonho menino, não é? Felizmente tive essa oportunidade. Lutaste por ela também? Sim, claro, é evidente. Já tem muitos anos e tive o privilégio, na altura, de chegar de jogar no clube do meu coração, para a Vitória, como toda a gente sabe. Continua a ser, não é? Que é nosso Vitória, morre Vitória. E fazer parte de uma geração de bons jogadores. Eu tive a oportunidade de jogar com eles. Podes referir aí 2 ou 3 casos? Quando cheguei internacional, joguei com o Paulo Futre, joguei com o Leeds, Carvalhal, Morato, Fernando Mendes. Peço desculpa, o Leeds é o que era do Boa Vista? O Leeds que era do Sporting. Sporting. Okay. Chamávamos de Platini. Aliás, ele e o Futre seriam os grandes vedetas da equipe. Mais, o Caetano, uma série de tantos jogadores, bons jogadores que saíram daquela geração, que foi a geração anterior à geração de Riad. Foi os jogadores para aquela geração, foi a geração que saiu e não foram campeões porque não existia, se calhar naquela altura, uma organização como tínhamos com o Carlos Carvalho. Tu és de uma geração do nosso amigo Hernani, por exemplo, não é? Sim. És mais ou menos essas idades, do João Rata, que já falámos aqui também, sim, acho que um bocadinho mais novo que tu, não é? O João deve ser um aninho ou coisa assim. Pronto, aqui em Setúbal somos pródigos, é uma terra pródiga em empresários, treinadores, jogadores. É engraçado porque ao fim e ao cabo nós começámos isto e ainda nascemos muito da nossa zona de conforto e temos aqui um leque de opções fantástico a nível do nosso projeto. Tu jogaste, a tua carreira foi pautada, subiste no Vitória, ou tu foste daqueles jogadores emprestados? Como é que foi? Subiste? Não, eu quando cheguei internacional, na altura tive convites, tive a possibilidade de ir. Posso perguntar quanto é que ganhavas? Quanto é que foi o teu primeiro salário? O meu salário eram 25 contos. 25 contos? 25. O que é que gastaste o primeiro salário? Não, vou-te explicar, é que eu sou dos poucos jogadores e apareceu um logo a seguir a mim que com 16 anos já era pai. Eu com 16 anos já era pai, porque eu quando jogava no juvenil já era pai, porque eu já tinha responsabilidades. O Vitória pagava-me esse salário porque eu já era, exatamente, porque eu já era pai. E então, eu tive propostas na altura, tive propostas do Guimarães, tive contrato para ir para Guimarães, 4 anos na altura, e o Pimenta Machado pagava 80 pontos por mês, 4 vezes mais que pagava o Vitória quase, não é? E eu acabei por não ir, porque depois também tive a lesão, aí as coisas acabaram e acabei a carreira de uma forma precipitada e ficou aqui uma espinha atravessada, ficou o bichinho do futebol e ficou cá dentro, um dia, quem sabe. Não, e a tua família é uma outra família coisa, pronto, ligada ao futebol. É uma família ligada ao desporto rei, é uma paixão que nós todos temos. Eu costumo dizer que a minha paixão é redonda. É redonda. Então, e como é que veio depois, largando aqui um bocadinho o conceito futebolista, como é que depois nasce o Paulo Formosinho, empresário, de jogadores? É assim, é muito fácil. Tive de facto uns anos afastado. Sim. Tive uns anos mais afastado, mas bebia informação todos os dias, porque tinha um tio treinador de futebol, não é? Que há pouco tempo estava
era adjunto do Mourinho e fez toda uma carreira de 30 anos como treinador. E entretanto também eu próprio, o pai como agente FIFA e como agente que foi durante muitos anos, foi-me passando e eu sabia que mais tarde ou mais cedo era uma questão de tempo. Mais tarde ou mais cedo. Sim, mas o que quero aqui dizer é, tu não foste ao fim e ao cabo, eu não transitei de jogador. O pai era, e tu não foste, ao fim e ao cabo, não foste, como diz o outro, voluntário à força. Tu realmente gostavas, porque lá está, era futebol, mas noutra vertente. Estavas ligado ao que tu amas na mesma. Sim, exatamente. Portanto, acabei mais tarde por me ligar ao futebol, numa sequência de... O meu pai já estava na atividade e eu acabei por deixar outros negócios que tinha para me ligar diretamente e de certa forma, em exclusividade ao futebol. Mais tarde, o meu pai faleceu. Aí fomos e demos. E no fundo deu toda a sequência da nossa empresa. Da primeira missão que o teu pai te deu, digamos, no meio empresarial dos jogadores? Olha, sim, mas, tipo, eu tive a primeira participação, digamos. Participação foi um negócio que fizemos com um jogador que passou, que meu pai descobriu no Arrifanense, que era o Nando Paulo, lembro perfeitamente, passou pelo Vitória e depois eu estive no processo de levar para o Racing de Santander, que estava na primeira liga na altura. E daí... A primeira liga espanhola. Tu tiveste, agora estás um bocadinho mais afastado, tens aqui o teu projeto, mas foram, não sei como é que estás, ainda, pronto, mas penso eu que estejas mais afastado, digamos, da vertente. Não, vou-te explicar de uma forma diferente. Eu, quando entro com todo o gás. Ok. Eu na altura tenho uma proposta, tenho um negócio para fazer para a Turquia, quando não se metia jogadores na Turquia, quando ninguém queria ir para a Turquia, só lá estava sempre mais conhecidos o Roberto Carlos, e tenho um negócio para levar o Manis para a Turquia. Tivemos esse processo e depois quando arranquei, arranco a pensar não me dedicar ao agenciamento de jovens. Não fazer gestão de carreiras. Porquê? Porque tinha bebido muita experiência da parte do meu pai. Okay. E eu achava que tinha que ir uma linha mais direta. E a linha mais direta seria ir com jogadores já feitos. Não estar a formar jogadores que levariam 3, 4, 5 anos, 6 anos até os jogadores chegarem a um nível. Era preciso fazer negócios grandes e por esse negócio não aconteceu, porque o Maniche à última hora recusou ir, quando já estava tudo entendeu? Foi para o Colónia, creio, logo assim, optou pelo Colónia e era um contrato na altura de ele ia ganhar 6 milhões. Coisa pouca. E isso, o negócio era em parceria com o Jorge Mendes até ia facilitar as coisas no sentido de nós aqui íamos ganhar praticamente a comissão e o Jorge nem queria nada. Foi fantástica a colaboração dele. Foi uma opção do Manis. E isso também nos entusiasmou, mas na altura não era a questão, a nossa vertente nesta área não era mais fazer intermediação de jogadores já feitos, jogadores com nome e que já não eram trabalhados em determinados mercados. E pronto, depois, aos poucos, começamos a pensar, mas depois começamos a ter informações, há uns miúdos aqui, uns miúdos ali. Depois são quase obrigados ao fim e ao cabo, sim, né? Sim, depois assim, acabamos de desviar um bocadinho a nossa linha de pensamento e aquilo que era o objetivo na altura. Vocês trabalhavam, portanto, em equipa, é isso, Paulo? Sim. Trabalhavam em equipa? Sim. Ok. E tu também achas que, tu e o Tadeu também nos pode dizer aqui, tu achas que tu, pronto, que és um bocadinho mais velho que o Tadeu, um bocadinho só, ligeiramente, é coisa pouca, mas pronto, tu achas também que, tal como o futebol tem mudado em várias vertentes, o futebolista, as botas que tu há bocado estavas aqui a falar um bocadinho no off, estavas a falar, antigamente eram muito pesadas, eram traves e agora são leves e pronto, isso tu também achas que o próprio empresário de futebol também evoluiu? Tu também, como é que te de explicar? Desde o teu pai ao tempo de hoje, o que é que mudou na vossa profissão?
mudou muito. Em primeiro lugar, mudou o volume de empresários. Ok. No tempo do meu pai, no início do meu pai, se chama Manuel Barbosa, depois apareceu o Paulo Barbosa, depois apareceu mais um ou outro lá no norte, e depois apareceram mais, obviamente, não é? Depois apareceu o Jorge Manuel Mendes, depois apareceu o Jorge Mendes, mas havia 4, 5 empresários, não é? Ok. Hoje tens um nicho de empresários muito grandes e depois outras pessoas que não são empresários, mas trabalham com os empresários e que se dizem empresários, e no nosso mercado, que é tão pequeno, existe muita gente a trabalhar na área. Agora, como em tudo, há um filtro, há os que trabalham mais umas áreas, outros trabalham mais outra, mas esse é um pouco, as coisas mudaram. E eu dizia até ao meu pai, numa determinada altura, que o meu pai viajava muito. O meu pai metia centenas de milhares de quilómetros nos carros todos os anos. O meu pai ia ao Algarve falar com o Farense e dali recebia uma chamada e saía de Faro, dormia em Setúbal, ou então ia direto para Penafiel, por exemplo. E depois de Penafiel ia a Guimarães, e de Guimarães seguia, vinha para Lisboa. Agora imagina isso tudo sem autoestradas. Exatamente, e depois ia para... Imagina isso tudo sem autoestradas. E mesmo com a autoestrada, o que é que eu passei a dizer ao meu pai em determinada altura? E nem sequer existia o WhatsApp, não é? Que é uma ferramenta que tem pouco tempo e que é fundamental hoje, não é? O meu pai tinha numa fase já mais adiantada, o meu pai trazia jogadores brasileiros para cá, e levava os jogadores por informação. Está um jogador em tal... Eu trouxe bons jogadores de Flamengo, jogadores campeões do Brasil, e o que é que acontece? E depois os jogadores chegavam cá, o meu pai às vezes trazia jogadores e ele estava parado há 8 meses, chegava cá, estava pesado, e passou a ter ferramentas, depois passou a ter os DVDs, recebia um DVD do Brasil, ou do outro lado qualquer, e já tinha umas imagens, porque antes não via nada, quer dizer, era só o indivíduo que estava lá, que passava a informação, e ele acreditava, não é? Desculpa lá interromper-te, imagina isso, no tempo do teu pai, imagina isso, vocês a terem às vezes a hora do mercado a fechar, em gajo tem que estar de um lado ao outro para levar um documento para assinar e depois o jogador ser inscrito ou não. Não deve ser nada fácil. Exatamente. E eu dizia ao meu pai na altura, o meu pai depois começou a fazer aqueles DVDs dos jogadores. E tinha os DVDs. Os melhores momentos. E eu cheguei a dizer ao meu pai que, na brincadeira, eu disse mas você vai ser abordado pela polícia. Um dia, vão dizer que está a traficar DVDs, está a falsificar DVDs, porque eu estava com o mala do carro, quero o quê? Defesa esquerda, tenho aqui 4 ou 5, tenho este. As coisas mudaram. E eu passei a dizer que a autoestrada deixou de ser de Alcatrão e passou a ser a internet. E foi mais ou menos, até quando o meu pai faleceu há 6 anos, deixou a atividade, teve 2 anos de doente, deixou a atividade para aí, não, meu pai faleceu há 7. Deixou, tem quase 10 anos para aí, meu pai deixou a atividade e que eu peguei mais a sério há uns 11, 12 anos, 10 anos, estávamos a falar talvez de 2010, 2009, por aí mais ou menos. E é um pouco a transição, deixas de ter que ir, vamos supor, ao Boa Vista, levar um DVD para ser mais rápido, os correios levam um dia ou 2 a chegar lá, e tens que entregar em mão e conversar com a pessoa, para passares num segundo a enviares não é a rapidez disto que a gente fala. Uns vídeos dos jogadores, os melhores momentos e os gols, para, de certa forma, hoje também o que acontece hoje também, e Deus sabe, tão bem ou melhor que eu, hoje já ninguém contrata por imagens, tem que haver mais qualquer, mas hoje há ferramentas que de facto os clubes têm acesso e que conseguem ver, sabem quantas vezes o jogador... Como diz o outro, peço desculpa por termo, hoje em dia se calhar já é mais difícil vender gato por lebre. Sim, assim. Hoje o clube quase que vai contratar, sabe se o jogador vai tossir ou tosse muitas vezes, ou uma forma de expressão, não é?
porque hoje existem ferramentas para isso, naquela altura não. E portanto... Mas já havia vídeos aldrabados, não? Sim. Alto e depois era pequenino. Sim, o meu pai chegou a receber não só Tadeu, jogadores já que viste não eram... 2 metros e tal, Sim, mas isso ainda hoje, quando vais ver o currículo do jogador, diz lá, a altura do jogador, 1,78 m, mas depois na verdade o gajo só tem 1,75 m. Porque está sempre ali, há sempre às vezes uma margem de erro. Eu sou suspeito de falar que eu tenho 1,67 m no cartão de cidadão e acho que aquilo foi roubado 2 cm, que acho que tenho 1,65 m. Para aí. O que eu costumo por vezes na brincadeira, quando há vontade com as pessoas para dizer, depende da posição do jogador, porque normalmente falam sempre da altura do jogador, não é? O jogador é alto, não é? Seja para laterais, centrais, meio campo, pontas de lança. Eu costumo dizer que é mais alto que o Messi. Portanto, se quiserem uma comparação mais ou menos, se querem ir por aí, como há clubes que não querem contratar treinadores que tenham mais de 50 anos ou mais de 60 anos. Então, se não contratarem treinadores com mais de 60 anos, daqui a 3 anos já ninguém contrata o Mourinho. Ou daqui a 2 anos. Portanto, as coisas não podem ser vistas dessa forma. Não devem ser vistas dessa forma. Porque há jogadores de baixa gravidade que... Olha lá, Paulo, havia que são grande bons, amigo meu, que está ligado ao ramo musical, por acaso, mas ele disse-me uma frase e eu guardei aquilo. E acho que no futebol é um bocadinho assim. Tu só és, ou melhor, tu só apareces uma vez, tu só és novidade uma vez. Tu novidade és uma vez. Depois é o sustentar da tua, né? Porque, por exemplo, um jogador aparece num clube, aparece em grande. Aquele jogador foi novidade. Mas se ele não souber estar lá, vão vir outros que são as novidades. É isso que eu quero, se vocês estão a entender. Tipo, sim. O jogador de novidade é uma vez, né? Sim. A não ser que seja, por exemplo, imagina, é novidade em Portugal e depois vocês chegam à Espanha. Sim, temos anos casos de jogadores que foram das chamadas novas do Sporting, do Benfica, depois quando tiveram a oportunidade eles não conseguiram. É isso que eu digo, é nesse sentido a minha observação. O sentido da oportunidade no futebol é quando já chegou mesmo aos sénios, uma oportunidade de jogos. Sim, é isso que eu estou a querer dizer. Do André Gomes, que teve a oportunidade, mas não teve. Sim. Por exemplo, teve a treinar na Inglaterra. Em Inglaterra e não ficou. Custo zero, não é? e agora com contratar pagaram não sei quantos, 50 milhões, pagaram 50 milhões ao Barcelona. Mas às vezes tem a ver com o vosso mérito não acreditar, como por exemplo o teu caso no André Gomes é um caso desses, não é, Paulo? Sim, no caso do André foi, acreditar. Como outros não acreditei e depois foram lá. Como é que se chamou o miúdo que temos do Porto para a França, agora está no Panathinaikos, ou está com o lateral, o miudinho, o escurinho, Pereira, Ricardo Pereira. Ricardo Pereira é de 93, é da geração, e foi dispensado do Sporting, fez toda a formação no Sporting, desde os 6 anos até aos 16, teve para aí 10 anos no Sporting, e depois foi dispensado. Quando faz aquele filtro nos juvenis, ele foi dispensado. Faltei várias vezes com a mãe. Eu na altura tinha o Sérgio Paltelos do Benfica e o André Gomes também ali a entrar, que acabou por entrar no Benfica, e achei que aquele miúdo não tinha o potencial daqueles jogadores. Portanto, se aqueles poderiam ter dificuldade em chegar lá, ele ia ter muito mais dificuldade e afastei-me um bocadinho do processo dele. Ele é dispensado, vai para a Naval, fica na Naval, está um ano no Naval, vai para Guimarães, pronto, não vocês sabem, não é? Portanto, eu pensei assim, bom, mas foi só eu que não vi. Ele teve 10 anos no Sporting, também no Sporting 10 anos também não viu, dispensou, não é? Portanto, nós às vezes não conseguimos ter esse olho clínico para detectar talentos. Agora, essa é uma das nossas, das nossas funções, não é? É detectar e depois e gerir bem, não é? Gerir bem. Era isso que ia dizer, mais se calhar melhor do que tu, gerir bem, não é? Gerirem bem, pronto,
os jogadores e agora uma pergunta assim, fazem-se amizades sinceras, tu és da opinião que o empresário tem que ser acima de tudo amigo do jogador, ou começaste a ver, até porque vocês depois vão aprendendo isso, começam a ver as coisas de outra forma, o jogador é torna-se um amigo, vocês logo à partida têm que ter, o jogador tem que confiar em vocês e vocês no jogador, não é? Sim, sem dúvida. Tem que Como existir, tudo na tem que vida, existir. pode depois não dar em casamento, mas Exatamente. logo de Isto é início como- tem que haver uma confiança, não é? Exatamente. E eu acho que se não existir essa confiança, não há possibilidades de haver uma gestão de carreira ou haver. Depende se fazes a gestão de carreira do jogador ou se estás a fazer uma intermediação no negócio, não é? De qualquer forma, um jogador, de certa forma, tem que confiar. Portanto, tem que existir esta relação de confiança. Como tu no tiveste, casamento. o nosso amigo João Deus, que tens em todos os sítios que andou, foi quase sempre João, ligado a ti, não foi? muitas vezes foi, sim. Foi. Muitas vezes foi. Tenho o prazer de ter feito parte um bocadinho do processo da carreira do João. Não, o que eu digo é, como é que é de explicar? Se calhar vocês ficam em todos os vossos, digamos, negócios, também há sempre uma pessoa ou duas que é mais compatível connosco, que se calhar fica nossa amiga. Sem Para dúvida. sempre, dá-nos Sem um amigo dúvida, para a sem vida, se dúvida. calhar. Sem dúvida. Eu tenho essa facilidade, digamos. Se não Tenho essa tivesses, não tinhas facilidade. aceitado isto à última hora. Eu tenho essa facilidade de fazer amizades. E as pessoas muitas vezes, e eu fico grato às pessoas por isso, eles ficam gratos a mim. No outro dia tive o prazer de ouvir o Tadeu humildemente a agradecer pequenos gestos que eu tive em determinada altura, mas isso também revela o caráter das pessoas, e há pessoas que fazes muito e elas não são reconhecidas, há pessoas que quem fazes muito não são reconhecidas, outras pessoas que fazes pouco e elas são reconhecidas. Mas isso faz parte do processo. Agora é necessário na gestão de carreira, nesta atividade, tens de ter a confiança do jogador e o jogador tem que confiar em ti, tu tens de confiar no jogador. Saber que o jogador não te vai atraiçoar, tu vais fazer um investimento. Porque normalmente o agente faz um investimento no jogador, o agente gasta dinheiro com o jogador. O agente vai promover o jogador. Já nem falei O agente tem que fazer tem viagens então. para promover o jogador. O agente há todo um processo à volta que muitas vezes o jogador simplesmente tem que estar focado para jogar e não se apercebe ou é alheio a que há toda uma estrutura, todo um envolvimento para que ele vá jogar para a Espanha ou vá jogar, porque se falham determinados contactos, temos que realizar outros, e isso tudo há todo um desgaste no jogador. Às vezes não sabe, nem tem que saber, porque o jogador tem que estar focado para jogar, mas tem que confiar que a pessoa que está a tratar está a tratar, mas a pessoa que ele confia tem que tratar mesmo. E nós sabemos que nesta atividade há pessoas, como em todas as atividades, o empresário de certa forma está um pouco, digamos, nesta área às vezes não é tão bem visto como deveria ser, mas é como há maus... Sim, porque é aquela coisa, não sei o quê, vai ganhar X comissão, vai ganhar, é um bocado como eu, que venho de casa, é um bocado como eu. Mas pronto, isto para dizer o quê? Eu percebo isso, o que estás a querer dizer. O jogador, eu acho que o empresário tem que meter acima de tudo os interesses do jogador. Os interesses do jogador e depois os interesses dele. Mas o jogador tem que saber também ser inteligente para perceber isso, de que se está bem, o empresário está bem, e vice-versa. Exatamente. E o empresário tem que saber até onde é que pode ir e o jogador sabe que pode confiar. Quando o jogador perde a confiança no empresário, aí é melhor cortar a relação. E vice-versa. Aí é melhor cortar-se a relação. Eu felizmente tenho, ao longo destes anos, tenho feito amizade com quase todos os jogadores
com quem trabalhei. Como trabalhaste? Sim. Uns, obviamente, continuo a adorar, e continuamos a ter contactos muito frequentes porque sabes como em tudo na vida as pessoas vão tendo prioridades e nem sempre há uma continuidade, os contactos, mas as amizades ficam. E quando tens pessoas com quem trabalhaste e que te vão elogiar porque foste uma pessoa que foste importante na carreira dele, independentemente se ganhaste muito ou se ganhaste pouco. É revigorante. Eu acho que isso para nós não é o mais importante, é muito importante. Claro que também é importante para nós a vertente financeira, Claro. a vertente financeira, Claro. senão porque Claro. o jogador tem que ganhar, o pasteleiro tem que ganhar, o taxista tem que ganhar, e o empresário também tem que ganhar, obviamente, claro. Não é? Que nós, mas acima de tudo eu acho que é uma atividade esta é uma atividade muito gira e gratificante. Tiveste um problema de saúde, não é? Tiveste um problema de saúde. Isso, quer dizer, ao fim e ao cabo, tens 2 filhos, tens 3 filhos. Isso mexeu contigo, estás em recuperação. Como é que nasceu esta ideia? É para brilhante que tu tiveste e está a ser um espaço muito frequentado aqui em Setúbal e já com expansão, como eu disse no início. Estás a gostar disto, Paulo? Sim, surgiu após mais ou menos eu ter sido operado ao coração, okay. Em que o médico aconselhou a abrandar o meu ritmo. A acalmar o ritmo. Inclusive, ser empresário também é estressante, não é? Muito estressante. É estressante. Muito estressante. Estás à espera do telefonema e as coisas estão quase para acontecer ou não acontecem, ou vais para a reunião, as coisas acontecem. E todo o trabalho, se calhar de meses, num dia, não é? Pode ir por água abaixo. E então, eu acho que esta atividade é muito desgastante. E na altura foi isso que aconteceu. O médico aconselhou. Eu tenho um amigo que por acaso surgiu também derivado do futebol, e aí o futebol é fértil nestas coisas. O futebol nessas coisas é fértil. Que é um amigo Frascati, que é dono de pizzarias em Málaga e é italiano. E foi na altura que levámos o miúdo Alfredo, que era um miúdo que era de formação do Sporting. Levámos para Málaga, eu tinha 10 anos. E ficou o proprietário da casa, era este amigo Frascati, que por sua vez tinha pizzarias e foi-nos aliciando. Fizemos amizade. E foi acabou por ser através do futebol que chega a este homem, que se tornou meu amigo e que depois nos deu o know-how, e é o know-how dele, no fundo, de certa forma, com o nosso chefe, que permitiu que criássemos uma coisa muito especial e muito italiana. E agora, graças a Deus, expandimos para Santa Marta, onde está uma das minhas filhas, e graças a Deus está a ter muito sucesso. Sim, sim. O telefone toca menos vezes, estás mais calmo. Claro. Toca menos vezes. Nós, a ideia, nós estamos a reativar. Não? O que é que aconteceu aqui durante este período? Eu desacelerei em processos de agenciamento. Desculpa, já foi há 6 anos. Okay. Nós vamos fazer agora em dezembro 6 anos. Okay. Eu desativei alguns processos, nomeadamente os processos de agenciamento. E o que é que eu fiz? Mais alguns processos de intermediação. Porque é um pouco, o Tadeu sabe que por vezes um trabalho que nós podemos fazer, que é saber quem é que precisa do quê e onde é que está aquilo que o clube precisa. E como durante todos estes anos eu fui sempre deixando as portas abertas, que eu acho que é uma coisa muito importante. Eu, felizmente, por onde tenho passado, os negócios que tenho feito com os clubes, apesar de defender sempre os jogadores, eu também defendo os clubes. E como tal, por onde passo, tenho deixado, se calhar, as portas quase sempre abertas.
E isso leva a quê? Leva a que as pessoas me procuram. Levam que as pessoas não se esqueçam. Exatamente. E estando um bocadinho nestes últimos anos, fiz um pouco outras coisas, que foi trazer investidores para Portugal para investir em clubes, para comprar em clubes, para comprar em SADs, então esse também tem sido um trabalho também giro e um trabalho aliciante. Tu estás aqui, pronto, para quem não sabe, a pizzaria fica aqui do Paulo, fica mesmo ao pé do estádio do Monfim. O Paulo é um vitoriano assumido, não é verdade? Assumido, não tem problemas. Esta situação do Vitória deixa-me triste, não é? Como a todos os vitorianos, penso eu. O que é que tu achas disto? Podes dar a tua opinião como adepto, digamos, o que é que tu achas da situação do Vitória? Olha, acho que o Vitória... Tu que acompanhas o Vitória, pronto, sim, há mais gerações do que eu, logicamente. Desde o miúdo, e fui-me habituando a ver o Vitória, é sempre ser um clube grande. Ao longo destes últimos, talvez 20 anos, comecei-me a habituar a ver, e quando comecei a andar mais no terreno, a ver que outros clubes pequeninos começavam a ter mais infraestruturas que o Vitória. O Vitória dava a viver o dia-a-dia e os outros clubes estavam a evoluir. Se calhar há 10 anos fui ao Feirense e vi que o Feirense tinha não sei quantos campos relevados e sintéticos para treinar, e o Vitória de Setúbal não tinha nada. Se quiseres ir mais longe, se calhar fui ao Deportivo da Corunha, onde já é um clube da Liga Espanhola, agora está um pouco mais abaixo, mas eles têm a Abegon, tive vários negócios com eles e tenho uma excelente relação com eles, meti lá vários jogadores, mas fiquei surpreendido quando fui a primeira vez a Abegon, eles tinham, não sei, 7 ou 8 campos relevados, um mini estádio, e eu vi, e o Vitória não tem nada, não tinha nada, portanto o Vitória não se preparou, o Vitória deixou-se ultrapassar os últimos 20 anos, 25 anos. Por vários clubes, é isso, não é? Nós temos no nosso distrito, nós somos existe aqui um viver de jogadores. E não é o facto de estar aqui o Benfica e o Sporting que apanham esses jogadores, mas o Benfica e o Sporting hoje já têm estruturas de observação que conseguem captar esses talentos de uma forma natural. Mas começas a ter um Guimarães e um Braga que já fazem prospeção, que antes isso praticamente não existia. E o Vitória mesmo fazendo essa prospeção, o Vitória não tem capacidade porque não tem depois estrutura. O que aconteceu agora com o Vitória? É o resultado da gestão de 20 anos, se calhar. Que é quando toda a gente diz que, digamos que começou, e agora diz-me uma coisa, tu como vitoriano e como pessoa que anda no futebol, alguma vez tu tentaste alertar pessoas ligadas ao clube? Sim. Estás a entender a minha pergunta? Sim, não é? sim. Até numa de amizade, que Sim, encontrares sim. com as pessoas, porque tu és daqui, as pessoas são daqui, Sim. e tu alertares, olha, que aquele clube tem... Sim. Cheguei a apresentar, cheguei a falar inclusive até com o Fernando Oliveira, que foi um homem que foi meu dirigente enquanto jogador, e tinha uma boa relação com ele, e cheguei a alertar cheguei inclusive a dizer para formar uma equipa B, formar uma equipa do clube, porque esta situação que aconteceu com o Vitória um dia poderia acontecer. Acho que o Vitória perdeu tempo, perdeu muito tempo. Tempo esse que agora que é difícil de recuperar. Se for falarmos do problema financeiro, o Vitória não tem só um problema financeiro, o Vitória tem um problema de estrutura. Se falamos só do problema financeiro, o Vitória tem dívidas no valor de, fala-se de 35 ou 40 milhões. Ok, mas isso, o Braga vendeu agora um jogador por 31 milhões da formação. Portanto, isso são coisas, isso consegue-se resolver. O Vitória de facto não podia cair, sabíamos que o Vitória não podia cair, o Vitória cai, deixa de ter receita, tem dificuldade em sobreviver. O Vitória para sobreviver tem uma dívida, passa a expressão, tem uma marreca que não permite agora, ok, então vamos agora andar para a frente. Não, o Vitória tem que resolver determinados problemas
ou tem que extinguir. Ou tem que, mas o Vitória, eu acho que Começar de novo. o problema, ou consegue de facto resolver o problema. E eu acho que se consegue resolver, estamos a falar de 30 ou 40 milhões, 35 milhões. Porque se o Vitória vender os jogadores, o Vitória consegue resolver o problema. Agora, Sim, como é que o então Vitória tu vende achas- jogadores? o Vitória deixou Tem que de ser formar formador. jogadores. Pois, lá Para está. formar jogadores, tem que ter estruturas para formar jogadores. E isto leva algum tempo. Oh Paulo, mas desculpa lá interromper-te, mas eu também, quer dizer, eu acho, não, nomeadamente acho que na tua altura e na tua geração, e tu foste futebolista, já foi dito aqui, havia, como é que é de explicar, quando o jogador era, eu não digo que fosse mais fácil, não me interpretes mal, mas eu acho que se calhar era mais fácil o Vitória apostar no jogador da prata da casa e chegar à equipa A, do que se calhar como hoje em dia. Hoje em dia eu vi nos últimos anos, não digo nos últimos 20, mas se calhar recuo aqui 15 anos, quando saiu o meu irmão Zequinha, por exemplo, para o Porto, em que eu vi uma equipa de júniores. Eu sou um consumidor de futebol também, que adoro isto, senão também não estávamos aqui. Eu vi uma equipa que aproveitou-se o Zequinha, fez mais um outro contrato e eu vi ali se calhar 5, 6 jogadores muito bons. Estás-me a entender o que é que eu quero dizer? Então acho que na vossa altura, em que a gente ouve falar que o Formosinho subiu, eu lembro-me de uma equipa, já aqui esteve o Mário Loja, em que soube o Mário Loja, Sandro, Frachou. Estás a entender o que é que eu... Subiram muitos. Subiram muitos jogadores. Estás-me a entender o que é que quer dizer? Acho que, pronto, não falo do meu irmão, foi um caso precoce, que começou logo a ser atacado por muita gente. Mas eu digo é que naquela equipa, o Zequinha faz o gol, ok, o avançado é que aparece, tu também foste avançado. Mas e o resto? O resto também trabalha, não é? E o resto não é, ao fim e ao cabo, naquela equipa de júniores que eu vi que fez um campeonato excelente, Márcio Madeira, que tem que dar uma volta atrás e vai para o Vasco da Gama outra vez, Vasco da Gama Évora Nacional da Madeira, e que é muito amigo e também há de vir aqui. E tens outros exemplos. Lembro-me de um miúdo fantástico que era o Sérgio, como é que ele que era lá de cima de Chaves, ou que era fantástico, jogava tanto, e o Vitória não aproveitou. Não há isto quer dizer que não tem havido uma aposta na formação. Sim, vai de encontro, a tua ideia vai de encontro à minha, não é? Há aqui duas coisas, que é, só podem chegar jogadores lá acima se também tiverem qualidade. Pronto, falaste aqui 2 ou 3 nomes, é curto para 10 anos. Sim, para 10 anos, sim. O Vitória fazia sair todos os anos 2, 3 jogadores, recordo do tempo do Moutinho. Repara, o Moutinho, por exemplo, eu acompanhei a geração do Moutinho, mas o Vitória tinha uma equipa que era das mais equipas portuguesas, não é? O Vitória ia às competições europeias, sempre. O Vitória teve 5 anos consecutivos na final da Taça de Portugal. Não estou a falar, foi 5 vezes na final, teve 5 anos consecutivos. E fora os outros depois que teve intercalado. Eu sei que o meu camarada diz que eu falo muito Vitória, mas é para tu entenderes o que é o realmente aqui, ele é que está a dizer o que é o Vitória. Sim. Isto é. E saíram para a equipa principal do Vitória naquele ano, saiu, creio que foi um guarda-redes que acabou por não se afirmar, saiu o Carvalho, que ainda jogou na equipa principal, acabou por não se afirmar no Vitória, saiu o Moutinho, que era internacional e que é o jogador que está no top 10 dos jogadores com mais jogos feitos na história do Vitória. Há pouco tempo é que soubemos essa informação. Dos tantos jogadores, José Maria, JJ, passaram o Moutinho, está entre os 10 que fizeram mais jogos pelo Vitória. Tens o Lito, talvez não te recordes, foi um africano. O Vitória recebia alguns africanos, mas que eram muito bons. Essa era outra coisa que eu não percebi. Isso, e tu, pronto, tu até deu nome, mas tu, eu tenho mais idade, vocês como empresários, tu ainda és daquele tempo em que era difícil, peço desculpa sair aqui um bocadinho do contexto, mas o jogador que vinha para cá, o clube só dava para inscrever 3 ou 4, havia aí isso dificultava. Eu lembro-me que não era, as nacionalidades, o mercado não estava aberto, ou tu já és do tempo que os mercados estavam todos abertos? Não, os mercados estão abertos relativamente, estivemos a falar de uma primeira liga. Sim.
podem jogar 11 estrangeiros. Se estivermos a falar de uma segunda liga, já não. Já tem limitações. Se estiveres a falar de um campeonato de Portugal, tem mais ainda. Agora tem que jogar não sei quantos formados, localmente, portanto, isso, de certa forma, para fechar um bocadinho a entrada de... Ok. Exato. Mas a vossa Claro, mas posso dar a vossa opinião, dificulta, não é? Ou não? Dificulta quando tu queres trazer um jovem que se calhar tem muito talento e que não consegue entrar logo numa primeira linha. Tens que levar esse jogador a crescer. Infelizmente até o facto do certificado de custar dinheiro às vezes até já tem peso na decisão. Exatamente, porque os clubes não têm dinheiro. Estamos a falar de uma viagem, vamos supor, do Brasil ou de outro país qualquer, e depois estamos a falar de um certificado internacional, toda uma despesa e depois os... Provavelmente a acomodação, porque há jogadores locais Aquela questão que tu estavas a dizer há bocado, no Brasil é que sai, nunca ouvi falar, foi para outro mercado, estás a ver, mano? Nós aqui não temos, nós estamos no primeiro mundo, de facto, do futebol. Não é? Nós somos, penso que somos número 1 no ranking mundial na formação, em Portugal. Temos que aproveitar isso, mas também eu acho que temos que estar atentos também aos talentos que estão lá fora. Portugal é pequenino, temos que estar atentos aos talentos e aí tem que haver um bocadinho mais de abertura. Não é os estrangeiros, porque se vamos pensar assim, isso que eu queria não pode vir não pode vir um cozinheiro ou um pasteleiro de outro país para aqui trabalhar, porque está a alterar o lugar um português. Nós não podemos pensar assim, porque nós portugueses também vamos para fora. Até mesmo o português pode não ser aceito se vier de fora, porque também tem que se pagar certificado. Exatamente. Pois, era aí e pronto, e é mais um contexto que eu queria até, porque me faz um bocado de confusão. A Federação sempre disse que isso era para evitar que viessem estrangeiros. Então criou o chamado certificado internacional, que não é mais do que uma autorização do outro clube ou da outra federação para poder ser inscrito. E eles cobram pela inscrição. Mas, para não entrarem estrangeiros, mas quando cobram pelo português também, então isso morre à nascença. Quando eles dizem que isso é para evitar que venham estrangeiros, mas depois cobram do português, tive que ir à França, tive que ir ali ao Chipre 6 meses, depois quando vem tem que pagar certificado internacional. Paulo, então é onde entra às vezes aquela questão do tipo, o jogador já chegou, mas não pode jogar porque falta o certificado internacional, é isso? Aí pode estar à espera, agora já já é rápido, já é mais rápido do tempo do TMS. Já chegou a ser por fax, já chegou. Sim, era por fax, tinha que esperar a criança entrasse o fax antes da meia-noite e não sei o quê, e agora é por TMS e tal. Passa só o seguinte, para inscreveres um jogador num clube do CNS, muito provavelmente tens que pagar o certificado, porque o clube não tem dinheiro para pagar. É 2.000 e tal? Não sei se tem baixado. No total são 2.500 euros. 2.500, exatamente. Eu, por exemplo, gosto muito de trabalhar com o mercado africano. E trouxe já vários jogadores da África. E tiveste que pagar nomeadamente de Cabo Verde, porque tinhas ali uma afinidade grande, principalmente desde que esteve lá o João Deus, que fui lá várias vezes com ele e tive... E depois exatamente, fez lá um grande trabalho e a seleção de Cabo Verde chegou aonde chegou, teve apurada para o Mundial, não foi por uma questão burocrática, perdeu para a Tunísia, por causa de um jogador mal inscrito, e em Cabo Verde toda a gente sabe isso, foi um trabalho do João. O João Deus é que organizou toda a federação e dos campeonatos de Cabo Verde. Sim, porque são países também que precisam de alguém com conhecimento também para criar as regras, digamos. Sim, faltava ali algo, faltava organização. Profissionalismo. Exatamente, e o João de Deus deu de facto isso. Eu sou do tempo que não se comparava a Angola com Cabo Verde. Angola era muito superior, até foi ao Mundial 2006. Sim. Mas hoje em dia Cabo Verde é uma seleção se calhar até mais comida a nível africano. Estamos a falar de... Cabo Verde tem 500 mil habitantes. É verdade, é que dá o mérito. Então, não, tem calma.
O Brasil também tem. A gente é que somos pequenos aqui, o nosso país é que é pequeno, então estás a entender, mano? Já trouxe alguns jogadores de lá para cá, eu estive no processo do Babango, estive no processo. Estoril Praia, não é? Da Boroca. Mas era para ter ido com o João, era para ter o João 2 para acho que jogou com o meu irmão. O Babanco acho que jogou com o meu irmão no Arauca. Talvez, sim. Não jogou. Sim. O meu irmão teve no Arauca há 4 ou 5 anos. Deve ter jogado, sim. O Babanco, o Leleco, o Fufuco, os nomes assim, o Fufuco é um jogador que foi para o Vietnã e vingou no Vietnã. Depois passou por aqui. Avançado, ponta de lança. Olha lá, Paulo, peço desculpa estar a interromper outra vez, mas olha, o Tadeu há bocado estava-nos a contar que lá no Brasil havia jogadores. Já tenho que cortar. Não, Tadeu, não precisa fazer nada. Tadeu e Tadeu. Mas ele vai ter que dizer que ele vai ter que cortar isto. Uma coisinha. Não é careca, vou ter cabelo, vou ter que meter. Isto também é verdade, vão ter que ver que eu estou a olhar assim, olhar assim. Não, mas ele estava-nos a dizer que é isso. Às vezes lá no Brasil, como são para um país maior, acontece que o jogador brasileiro não vem para cá e ele estava-nos a montar exemplos. E eles lá diziam assim, poxa, o que é que ele faz? Está muito bem na vida. E é o que ele diz, se for preciso, o jogador brasileiro nunca teve sequer, digamos, nos jornais aqui europeus. Brasil. Exatamente, e teve noutros mercados e que eram muito bem remunerados. E depois chegam ao Brasil e têm, como diz o outro, reformas douradas. Ele estava-nos por acaso a contar isso. É ao fim e ao cabo. Por acaso agora o próprio Jeromel, que é central do Grêmio de Porto Alegre lá no Brasil, você já ouviu falar? O Jeromel acho que teve cá. Então, o Jeromel fez. Acho que jogou acho que teve cá. O Jeromel fez praticamente uns 8 anos aqui em Portugal. Exatamente. E foi para o Brasil agora. Assim, o Jeromel está com 33 ou 34 anos. A gente veio conhecer o Jeromel no Brasil para ir há 3 anos atrás. Que o Grêmio contratou ele. Se fosse bem, hoje ele é o capitão. Guimarães. Hoje ele é o capitão do Grêmio e tudo mais, mas foi para o Brasil com 29, 30 anos. Ninguém conhecia. Eu tive um jogador, o Siaka Bamba, para assinar com o Vitória, mas na altura o presidente dos Chaves, que não é o atual, o Francisco, exigiu uma cláusula, que o Vitória colocasse uma cláusula, que o Vitória na altura não quis colocar, que era que tinha que estar presente numa futura negociação do Siaka Bamba. E o que é que o Manuel Fernandes gostava muito do Siaka Bamba? O que é que aconteceu? Porquê? Porque o Jeromel começou dos Chaves e tinha saído dos Chaves para Guimarães e do Guimarães foi para a França. Foi isso, é isto, não é? Ou para a Alemanha. Acho que o Chaves achou que tinha sido enganado no processo. E então eles, para não voltarem a ser enganados, queriam aquela cláusula que não tinha grande validade, porque os clubes podem sempre negociar sem a presença do outro. E o jogador, por causa disso, acabou por se entrar ali e no momento da assinatura não se assinou o contrato, o jogador foi jogar para o Feirense. Posso fazer uma pergunta, Paulo? Pessoal, claro. Tu já tens tantos anos de empresário de futebol e até estás envolvido em várias áreas, por exemplo, influencias investidores a investir aqui, estás ligado à intermediação, agenciamento. Ainda te preocupas com a parte romântica do futebol, do gosto do futebol, ou só mesmo já a vertente financeira? Porque já estás há vários anos nisto. Sim, como em todas já as... atendes o telefone no modo automático ou ainda fazes com paixão? Uma boa pergunta, tens que passar aqui. Levanta daí, cara. Levanta daí. Deixa eu botar o tarefa. Não, mas sim, eu estou a entender. Eu chego a momentos que eu também estou preocupado com a minha vertente financeira por vezes. Eu quero ver o que é que o negócio se realiza também por meu interesse. Às vezes porque nós estamos a falar algo que eu não vou falar aqui sobre os jogadores de futebol. Se nós tirarmos o salário ao jogador de futebol, o jogador de futebol não come. Eu, por exemplo, a pessoa já tem investimentos. Eu, por exemplo, vivo só apenas da comissão de futebol. Se não me pagarem a comissão, eu tenho que ir a tribunal buscar o dinheiro. Preocupa-te, ainda te consegues preocupar com a parte romântica do futebol depois de tantos anos a trabalhar ligado ao futebol? Na altura que eu já estava um pouco cansado e questionei, e a própria família questionava-me com o facto de eu investir tanto e por vezes não ser ressarcido do trabalho, do investimento que tinha feito. Estava a dizer há pouco, falámos também da África, que trouxe muitos jogadores, vieram jogadores do Brasil, houve sempre muito investimento e às vezes não havia retorno. E às vezes eu próprio questionava-me, mas será que vale a pena
Porquê? Porque no futebol é um pouco isso. No futebol podes fazer vários negócios ou podes estar a investir, mas de repente fazes um negócio, podes recuperar tudo. Mas se fazes esse negócio e não te pagam, aí não consegues recuperar nada. Aí estás a abrir um buraco. Eu conheço também muitos empresários que hoje já não o são, afundaram as suas vidas financeiras, afundaram as suas famílias, acabaram com os casamentos, porque não resistiram a estar tanto tempo na atividade, muitas vezes sem conseguir concretizar negócios ou sem receber, porque levas um jogador para o Benfica, para a formação, por exemplo, e não recebes porque pronto, ainda é da formação, e depois é para não uma futura venda. Porque queres que o rapaz aproveite o primeiro ordenado. Exatamente. Estás a investir. E também acontece o seguinte, temos que ser claros, e eu sou o primeiro e tenho nos jogadores grandes amigos. Hoje tenho o diretor desportivo do Amora, que foi meu jogador e foi também diretor desportivo do Praense. Quando trouxe os investidores para o Praense, eu disse para eles ficarem com ele como diretor desportivo. E, entretanto, agora trouxe as pessoas para o Amora para eles ficarem com ele. Porquê? Eu agenciei aquele jogador durante muitos anos, é meu amigo. Se eu estou doente, ele fica preocupado. E, no entanto, se calhar foi dos poucos que nos sentámos à mesa com o presidente e quando tínhamos tudo acertado, eu tinha o salário dele, tinha tudo, eu tinha obviamente a minha comissão pelo meu trabalho, e o presidente disse que já tinha falhado uma vez comigo, disse, olha, depois eu faço a transferência, está bem? E eu não quis ali ser com uma vez, se quisermos, dos nossos grandes, eu abdiquei de uma comissão para depois, uma percentagem, para depois ir ganhar lá à frente, depois lá à frente já não fui eu a fazer o negócio, porque entretanto já estava outro empresário no negócio, que foi o clube que foi buscar para fazer o negócio. E ele disse ao presidente, eu, se não se importa, já que este homem tem-me ajudado durante toda a minha vida e eu não vou ficar confortável se ele não receber a comissão. Mas eu vou depois transferir, mas eu ficava mais tranquilo se o presidente, o homem fica cá amanhã, só vai embora, só tem voo amanhã à noite, o presidente levanta o dinheiro, ele leva o dinheiro no envelope e tratamos disso tudo amanhã. De facto, foi um exemplo. E aconteceu assim. Foi assim. E aconteceu assim. Como o Tadeu sabe, isso não acontece muitas vezes. O jogador quer receber e a outra parte, o empresário depois que receba, ou que trata, ou se recebeu. E por isso acho que nós também, e o Tadeu também não faz, querer trabalhar com todos os jogadores, fazemos aqui uma seleção também. Ou as coisas ficam logo pré-definidas, como é que vai ser? Olha, isto vai ser assim, já tem jogadores no Vietnã, na Tailândia, e até correu bem. Lá com parceiros, olha, isto vai ser assim, o jogador vai ganhar, quanto é que o jogador quer ganhar? Olha, quanto é que queres ganhar? Olha, eu quero ganhar X, e nós conseguimos o dobro daquilo que ele quer ganhar. Depois, a partir daí, se o clube paga uma comissão, nós não precisamos que o jogador nos pague. Nós recebemos. Agora, se o clube não paga nada, nós temos que dizer aos jogadores, nós aqui, isto é um bolo, deste bolo tens que tirar, vamos tirar a comissão. São coisas normais, porque toda a gente tem que viver, toda a gente. Respondendo à pergunta do Tadeu, claro que já tive muitos momentos em que deixei de atender. Passei a atender muitas vezes só quem eu queria atender. E passei a almoçar e a jantar com quem eu queria. Já não deixei de ir por ir, estar à mesa por estar, por questões sociais e porque não sei o quê. Não, acabei de certa forma com isso, passei a fazer um filtro e passei a selecionar as pessoas. A paixão continua, porque a minha paixão, desde menino, a minha paixão é redonda, é a bola. A paixão continua.
muitas vezes faço as coisas, claro que faço as coisas por fazer, para ajudar, mas é evidente que nós temos de ter a vertente. Se trago um investidor, o investidor sabe que se eu vou arranjar um clube, ele tem que pagar uma comissão. Sabe se o jogador, se lhe vou arranjar um clube, eu, de uma forma ou de outra, sabe que eu também tenho que ganhar. Portanto, aqui, se vou tratar e não vou ganhar, também perdes a motivação. Já lidei com muitas pessoas, tinha uns espanhóis que diziam, olha, vou organizar, vou levar uma equipa, um torneio à França. Eu perguntava-me assim, quanto é que vais ganhar? Eu disse, não vou ganhar nada. Não vais ganhar nada. Não, vou ajudar a equipa, não sei o quê. É claro, é evidente que daí vieram contactos, mas eles, eu não faço isso, deixei de fazer isso. Deixei de fazer contactos. Por exemplo, eu não faço contactos para o jogador sem ter um compromisso do jogador para comigo. Porque posso estar a perder tempo. O jogador pode estar a falar comigo, pode estar a falar com mais 10 empresários. Depois eu estou a perder tempo, estou a fazer contactos, estou a gastar tempo e estou a gastar dinheiro, mas ou tenho alguma garantia da parte do jogador, ou então não faço nada. Mesmo servindo de intermediário, não posso estar a apresentar um jogador a um clube, depois o jogador diz que não quer ir, ou que aparecem mais 10 empresários a oferecer o mesmo jogador. Então é preferível nós temos que ter muito cuidado, preservarmos a nossa imagem, porque é muito mal quando nós apresentamos um jogador e depois vão mais 3 empresários a apresentar o mesmo jogador. Ficamos todos muito mal, então há que preservar essa... Quem tem o mandato em nome do jogador, até depois tem à vontade de dizer, pois, andei o Paulo a falar do jogador e o jogador é meu, ou andei o Tadeu a falar do jogador e o jogador é meu. Olha, exatamente. E onde vocês arranjam as quesilhas ao fim e ao cabo. Agora, uma pergunta assim mais pessoal também. Quando tu tiveste o teu problema de saúde, quando foste operado, as pessoas que tu achavas que te eram mais queridas, melhor, e as tuas verdadeiras amigas ligaram-te, telefone tocou, dizer como é que estás, Sim. O que eu te digo é, se te pergunto objetivamente, é se o telefone tocou muitas vezes, Paulo. É isso. Não é. É como nós Mas se disser que não tocou mais ou menos vezes, não, acho que as pessoas de uma forma geral tiveram essa consideração sim, contigo. porque eu acho que eu acho que a minha postura também ao longo da vida tem sido de fazer amizades. Eu acho que as pessoas também... da forma como recebeste. Acho que as pessoas, posso dizer, por exemplo, quando estava em recuperação, no recobro, posso dizer que o André Gomes veio, tinha também foto, veio à minha casa, veio-me trazer, na altura ele estava no Valência, e ele tinha jogado pela primeira vez pela seleção portuguesa no último jogo do Paulo Bento, o último jogo foi a estreia dele, e ele veio trazer uma camisola da primeira internacionalização. Normalmente a camisola da primeira internacionalização guardas ou dás ao teu pai ou dás à pessoa mais importante na tua carreira. E eu acho que eu até aquele momento tinha sido a pessoa mais importante na carreira, que até aquele momento tinha sido a pessoa mais importante na carreira dele, e ele fez jus. Se calhar que nem todos. Exato, ele fez jus. Foi uma fase complicada em que ele apareceu e marcou presença. Estamos nesses momentos, a presença e a atitude é muito importante. E nós vimos agora, temos um caso que a vida é mesmo isto e que não é nada, como foi o caso do Mr. Vítor Oliveira, que dá uma entrevista e passado 12 horas desapareceu. Paulo, obrigado, isto também já vai longo. Podes queria só dizer o seguinte, mas aí quando estávamos a falar há pouco de eu ter, quando eu reduzi a minha aqui a atividade, sim, em termos do agenciamento, o que é que apareceu entretanto? Apareceu o Centro de Estágios do José Mourinho, que eu fiz parte, ajudei
não foi que se concretizasse, porque foi isso, mas foi que se divulgasse, que se promovesse. Fiz parte quase de tudo, escolhi balizas, de como é que ia ser, o relevado, a forma como foi tudo desenhado, foi tudo praticamente desenhado pelo meu tio, pelo Rui Faria, a forma como o Mourinho gosta de treinar, a forma como estão os relevados. E então também nessa altura também acabei por me entusiasmar com o projeto, e o projeto passou por duas coisas. Uma, promover o centro de estágio, o On Troia, José Mourinho. O outro, nós ficámos com os direitos com a autorização, digamos assim, da parte do José Mourinho, não só em Troia, de trabalhar o Elite Training, porque o Elite Training é a filosofia de treino do José Mourinho. E isso foi uma coisa que na altura me entusiasmou e que trazemos várias equipas, da Suécia, de miúdos, etc. E vários países que vieram aqui treinar para trabalharem essas bases. Foi uma coisa também foi uma coisa gira. Que entretanto agora com esta pandemia deixámos de ter, mas ainda é uma matéria para virmos a trabalhar mais tarde, porque quer queiramos, quer não, o nosso José Mourinho, que por acaso até é da nossa cidade, continua a ser o número 1, continua a ser o treinador mais titulado do mundo, não é? E está bem encaminhado para ganhar, se Deus quiser, ganhar o campeonato este ano, vamos ver. E foi ele que abriu, penso que ele e o Ronaldo, existe a era Mourinho, também acho que sim. A era Ronaldo, pós-Ronaldo e antes Ronaldo, porque para os jogadores. E o Mourinho para os treinadores. Todo treinador português só tem entrada no estrangeiro, e temos tantos treinadores no estrangeiro por causa do Mourinho. Não, é verdade, após Mourinho. É verdade. Dá-me graça, às vezes, pronto, falarem, eu sou um defensor assumido do nosso Portugal, mas realmente às vezes dá-me graça. Não sei o que, o Pep Guardiola, claro, grande treinador. Cada um é grande à sua maneira, mas desde que eu vi o Porto, e atenção, não desprimorando nada, ganhar a Taça UEFA, logo a seguir ser campeão europeu com uma equipa quem a conhecia, diz-me uma coisa, quem conhecia o Paulo Ferreira, peço desculpa, não é desprimor nenhum, não é desprimor nenhum, eu acho que o Paulo, até o próprio Paulo Ferreira, se vir isto, Paulo Ferreira, ele fez uma grande equipa com pouco. A equipa toda com pouco. valente. Ele vai para o Inter de Milão. Né? O Chelsea não era campeão há 50 anos, salvo erro, e é campeão. Quer dizer, o homem onde chegou ao Inter de Milão, e tu vês aquele exemplo, lembro-me do Materazzi chorar agarrado a ele. Era um jogador que já tinha tantos anos de carreira e com o José Mourinho parece que teve um impacto parecido com o José. Eu acho que o José Mourinho trabalhou muito bem, e acho que ele sempre trabalhou muito bem a relação com o jogador. Nem sempre é fácil. E sei que agora, por exemplo, talvez nos últimos anos no Manchester, quando se lida com jogadores ricos, com um ego muito grande, às vezes é complicado. Agora, quando lidas com jogadores que querem vencer, Paulo Ferreira queria vencer, claro. O Deco queria vencer. Manis que estava vestido. Pode acrescentar, não tem problema. Manis, muitos jogadores que queriam. E depois no Inter não fez a mesma coisa com jogadores que não eram do topo. Às vezes pode ser mais complicado o que eu quero dizer é o conceito. Um Pogba. Depois depende da mentalidade depende um pouco do. Mas o Zé é top. O saber escolher, não é? É isso que eu digo. O Zé é top. Pode errar com toda a gente a escolher um ou outro jogador como todos, não é? Mas ele consegue tirar muitas vezes primeiro do jogador aquilo que os outros não conseguem. Nós temos o hábito de valorizar muito o estrangeiro. Eu não sou assim. É? Podes crer que não sou. Para mim, o melhor do mundo é o Ronaldo e para mim o melhor do mundo é o José Mourinho. Exatamente, sem dúvida nenhuma. Olha, amigo, eu agradeço-te de coração
esta Eu conversa aqui agradeço. entre amigos. Tenho aqui só um joguinho rápido para te fazer, se tu não te importares, que é uma coisa que é engraçada que nós costumamos fazer. Neste aqui vai ser engraçado, porque acho que tu me vais dizer uma prato preferido. Eu sabia que ias dizer pizza. Uma música que tu gostas. Uma música ou Uma uma música que tu gostas. Uma música que eu gosto de. Eu gosto É uma banda. de Adriana Calcanhoto. Ok. Momento marcante na vida. Já tiveste vários, se calhar, mas O último mais marcante. Nascimento de Moreira. tu não. Parabéns então. Não vive sem. Sem família. Melhor futebolista de sempre. Esteban Jornal. Inverno ou verão. Verão. Um hobby. Um hobby. A jogar futebol. Loiras ou morenas. Agora morenas. A tua infância ou a de hoje em dia. A minha. Um sonho. Sonho. Ainda deves ter um sonho. A gente tem que sonhar sempre, não é? Sonho. Ser feliz. Obrigado, amigo. Obrigado pela atenção. Obrigado. Obrigado, eu. Obrigado. E quero aqui retribuir. Isto só é possível nós estarmos aqui hoje, não é? Graças ao Pedro. Porque ele, obviamente, como eu disse há pouco, ele exagerou. Mas, sabes que é gratificante, não sei porque, pouco que seja, fomos, e eu passei um bocadinho da intervenção dele, uma pessoa da minha família, porque teve outra no dia antes e disse, olha, coincidência, e quero lhe agradecer, porque são estas coisas que nos motivam a continuar a fazer o que nós gostamos e fazer amizades. Sei que a gente devia fazer é a coisa mais importante. Eu também acho isso. Oh, Paulo, mas eu não estou informado, mas eu digo isto. Ele diz, é verdade. Sem brincar. Eu não era